We were playing in the sand, and you found a little band. You told me you fell in love with it, hadn't gone as I planned. When you had to bid adieu, said you'd never love anew. I wondered if I could hold it and fall in love with it too. You told me to buy a pony, but all I wanted was you. Opa pessoal, aqui quem fala é o Leon. E bem, hoje eu vim falar sobre o jogo O Intruso, que foi criado em 22 de 11 de 2021 e teve uma atualização no dia 10 de 11 de 2024. Bom, O Intruso foi inspirado no jogo Five Nights at Freddy's e na série de vídeos do YouTube Mandela Catalog. É um jogo de terror conhecido no Roblox, porém com uma história bastante complicada. Então vem comigo que eu vou te explicar. Esse é o primeiro episódio do jogo e nele recebemos uma ligação de alguém que tenta nos ensinar a se defender de um intruso, é claro, que está nas redondezas de nossa casa. Bem, acontece que já tiveram casos de alguma espécie de criatura, que seria esse intruso, atacando outras casas. E isso vai ser visto em uma das nossas fitas que já iremos explicar, no caso fita do jogo. Acontece que recebemos uma ligação do departamento de polícia que fala para a gente que estamos sendo perseguidos por uma criatura que está andando pelas redondezas e está em busca de entrar na nossa casa e precisamos nos defender dele. O que acontece é que essa criatura invade nossa casa e para se defender dele nós usamos o mesmo esquema de Five Nights at Freddy's e é utilizando as câmeras da nossa casa. Nesse momento, a gente tem que ter muita cautela, porque algumas câmeras não funcionam. Entre a nossa casa temos o corredor, a ventilação, o porão, entre outros. E é perigoso a gente deixar as luzes acesas e não entrar dentro do armário, porque senão, peguei meu ovo. Então, no nosso jogo, aqui como percebemos, na nossa partida, a gente tem um esquema de ansiedade, consciência de sua localização. Também temos o esquema das câmeras e a falta de energia, que depende muito se você estiver jogando no modo solo ou no modo multijogador. E isso dificulta um pouco as coisas, porque no modo multijogador ele é mais difícil. Porém você tem a vantagem de que com o modo multijogador você vai jogar com amigos. Já no modo solo é mais fácil, porém a experiência não é muito legal. Caso a gente conseguir vencer, a gente consegue ter contato de novo com a polícia. E aí a gente é escoltado pela polícia e eles nos mudam de casa e a gente tem que se demitir do nosso emprego. O que, bem, não vai adiantar muito, mas vai trazer mais vítimas para o intruso. Mas afinal das contas, o que aconteceu? Quem foi a primeira vítima? Bem, isso agora vamos ver na... Esta é a primeira gravação do VHS solicitada pelo meu terapeuta. Ele queria que eu gravasse isso para ajudá-los a estudar sobre a minha esquizofrenia. Toda vez que eu entro na minha casa depois de um dia no escritório, eu costumo ver coisas. Eu sinto como se algo estivesse vivendo nas minhas paredes, me dizendo coisas horríveis para diminuir minha autoestima. Meu terapeuta me disse para tomar uma medicação visual para me ajudar quando os episódios começam. Eles não funcionam. Algo não parece certo. Para aqueles que não entenderam, o que ocorreu foi que ele foi investigar a casa dele, ele havia escutado alguns barulhos e acabou sendo pego pelo intruso que invadiu a casa dele, ocorrendo assim a primeira vítima do intruso e que provavelmente a polícia foi investigar. E isso acabou alertando ele sobre um novo assassino em meio à cidade. E provavelmente ocorreu
perto da rua onde nosso protagonista mora. Esse episódio, em minha opinião, ocorreu antes do episódio A Casa. Nele estamos no nosso antigo emprego de segurança do shopping. E alguém invade o local e temos que olhar pelo shopping e fazer de tudo para que o que quer que seja não nos pegue e não entre na nossa sala. Bem, provavelmente foi aí que o intruso nos encontrou e talvez quando saímos do trabalho, se sobrevivermos à noite, foi aí que o que ocorre é o intruso ele nos persegue até nossa casa. A gente sem perceber, a gente vai para casa e a gente recebe a ligação para sobreviver contra o intruso e nós somos escoltados. Bem, a história dessa noite é o seguinte: você tá em mais um turno como guarda noturno, você chega às 12 da noite no seu trabalho e o que acontece? Você descobre que tem um invasor dentro do shopping. E esse invasor tenta fazer de tudo para chegar até você. Quem é esse invasor? Bem, a anomalia chamada intruso. Até então é esse o nome que reconheço por ele. Essa criatura ainda não tem nome específico. Então por enquanto vamos chamá-lo de intruso. Ele fica perambulando durante o local, tocando alguns dos alarmes de emergência e a gente tem que fazer de tudo para ele não aumentar nossa ansiedade, nem ele ter consciência de nossa localização, assim como a noite passada. Porém, tem uma diferença bem grande no final da noite. Após você chegar às 7 da manhã, que significa que você ganhou, você é levado para um local de interrogatório, onde um oficial vai perguntar para você o que aconteceu na noite passada. E você vai responder que um homem tentou te matar e que ele poderia ser um desses metamorfos. Ou seja, acabamos descobrindo a raça do intruso, que seria uma raça de metamorfos, ou como alguns chamam aqui na internet, né? Skinwalkers. Mas vamos dizer o que está no jogo, que são metamorfos. Ou seja, comprovando uma teoria minha de que o intruso, ele é uma espécie e não uma anomalia. Pelo que eu pensava, pelo menos. Bem, um garoto foi levado pelo intruso. Reparem muito bem nessa notícia. Um garoto foi levado por um intruso. Reparem muito bem porque este ocorrido vai ser muito importante em uma das fitas. Que iremos mostrar essa fita exatamente agora. 911, qual sua emergência? Gostaria de apresentar um relatório de desaparecimento do meu filho. Certo, pode me dizer o nome dele? Jason. Seu nome é Jason. Onde ele foi visto pela última vez e há quanto tempo ele está desaparecido? Ele foi visto pela última vez indo para a casa do seu amigo na estrada. Ele está desaparecido há 6 anos. Pode descrevê-lo para nós? Ele estava usando um moletom verde e calças azuis. Qual o endereço? Lotus Avenue. Certo, vamos mandar alguém verificar. Olha quem caiu no meu esconderijo, não é mesmo?
Diga, qual é o seu nome, garoto? Pelo menos eu posso te conhecer mais antes de você sair. Você não fala muito, não é mesmo? Espera um segundo, você se parece com o Jason da TV. Seja bem-vindo ao meu esconderijo. Infelizmente eu não posso soltar nenhuma testemunha, sabia? Agora sente e eu volto antes de nos divertirmos. Ei, eu voltei, Jason. Jason? Você está apenas se aprofundando. Esconde, esconde. Isso vai ser divertido. Saia de onde quer que esteja. Eu sei que você está aí em algum lugar. Você não pode andar pra sempre, moleque. Bem, algo interessante de se notar é que percebemos que ele está ainda aprendendo a falar nessa fita. Ou seja, ele acabou recebendo conhecimento vendo algumas das pessoas falar, o que explica algumas das próximas noites e nas primeiras também. Mas agora, logo após essa história, temos finalmente a. Depois de nos demitirmos do nosso emprego e mudarmos de casa por causa da criatura que nós chamamos de intruso, somos chamados para as Minas. Bem, para trabalharmos lá e consertar alguns geradores, que o local será destruído, pois ele está em ruínas, ou seja, ele vai ser levado à demolição. Bem, esse modo, particularmente na minha opinião, é um dos modos mais difíceis do jogo, intruso. E ele representa que, mesmo que a gente esteja sendo perseguido pelo intruso, precisamos obviamente de um emprego para poder sobreviver. Porque, afinal de contas, somos seres humanos e nós, seres humanos, precisamos de dinheiro para ter uma casa, comida e etc. Então, bem, é algo bem legal de ser mostrado no jogo porque dá um pouco de realismo. Afinal, estamos procurando emprego, mesmo que o objetivo do jogo seja mostrar a história dele e não avançar um arco do personagem. E eu acho isso muito legal. Este, por ser um dos modos mais difíceis, eu chamei o meu irmão para vir comigo, e é um dos participantes do vídeo. E o que ocorre nesse modo é que o intruso vai quebrando alguns geradores e nós temos que consertar ele. Infelizmente eu não consegui terminar o vídeo por ele ser um modo muito complicado, mas vou explicar tudo o que acontece, pois eu já zerei esse episódio do jogo. Então vamos nessa. Esse modo é um dos mais legais por ele ter dois finais. O final seguinte de que, caso a gente pegar e não conseguir subir no elevador para fugir da explosão do local, a demolição, a gente morre e fica por lá. E o intruso ele consegue fugir. É claro, não fica explícito que ele fugiu. Porém, a gente pode ver isso no episódio do Hospital Psiquiátrico. Já irei explicar. Porém, se vencermos, uma pessoa vai pedir ajuda. E a gente pode escolher entre salvar essa pessoa ou não salvar. E normalmente, se você estiver jogando multijogador, você que decide. Existe uma chance dessa pessoa ser o intruso, mas também existe a chance dela não ser, já que é controlado por uma espécie de IA, ou seja, você nunca sabe se pode ser o intruso. O que dá um elemento de tensão na história. E depois disso, temos o diálogo final, explicando para nós que o local foi permanentemente fechado. E essa parte da história nos mostra que o intruso nunca vai parar de perseguir o nosso protagonista, não importa o local que seja, e que, bem, ele não vai ter um minuto de paz.
Uma parte bem confusa do jogo é o hospital psiquiátrico, em que não sei direito se mudamos de protagonista se fomos levados para aquele local por sermos loucos. Então eu levantarei as duas hipóteses. Um paciente do local acaba de acordar e perceber que os outros pacientes sumiram, então ele decide procurá-los, o que seria seu maior erro. Tá bom, tá bom. Agora é minha vez, por favor. Agora eu vou levantar a segunda hipótese, que é a seguinte. Bem, somos levados para o hospital psiquiátrico depois de sermos escoltados pela polícia. Porque, bem, já fomos a um interrogatório, eles não entenderam muito bem o que estava acontecendo e também fomos escoltados pela polícia. Só que nenhum dos dois momentos eles tinham provas de que realmente isso tinha acontecido. E aí, no nosso terceiro trabalho das minas, a gente acabou sendo detectado, porque havíamos entrado no local restrito, e também a gente falou a mesma coisa, de que, tem um ser esquisito lá embaixo, e talvez as pessoas não acreditaram na gente. Então, fomos levados para o hospital psiquiátrico. Bem, após sermos levados, a gente acaba encontrando uma sala que especificamente parece com um escritório de alguém que provavelmente já morreu. Essa pessoa deixou no hospital psiquiátrico provavelmente uma arma que conseguimos usar ela para se defender do intruso. E graças a essa arma que a gente consegue escapar. Bem, temos um diário ensinando como sobreviver. Além disso, somos ajudados por uma criatura muito estranha que, bem, tem uma máscara escondendo sua cara, o que pode representar que ela seja deformada. E parece ser um ser do bem, mas eu não acredito muito nessa teoria. Ok. Já deu para entender um pouco do que aconteceu. Porém, mesmo assim, ainda temos algumas perguntas como, por exemplo, quem era aquele bicho? Como a raça do intruso, que seria uma raça de metamorfos, consegue copiar a gente? Como eles aprenderam a falar? A gente acabou explicando na fita passada. Mas também, como será que o intruso conseguiu escapar da explosão? Bem, aqui está uma teoria minha, de que quando estávamos saindo da mineradora, no final alternativo, você tem a opção de salvar uma pessoa ou não, que está pedindo por ajuda. Porém, em todo momento do jogo, a gente percebe que não tem ninguém lá. E talvez essa pessoa seja o intruso que conseguiu fugir com a gente. Porém, caso nós não ajudarmos, o que acho que pode ter acontecido? Bem, no episódio do hospital psiquiátrico, temos simplesmente dois novos personagens, o desequilibrado e o outro personagem que eu não me recordo o nome agora. Acontece que o intruso, para sobreviver, pode ter usado uma estratégia que alguns vermes ou outros tipos de animais usam. Acho que especificamente um verme chamado cabeça de martelo. Eles se dividem e formam dois organismos, fazendo assim com que o intruso possa ter sobrevivido. Desse jeito. Faz muito sentido. Eu sou uma vítima. Não acredito em todas essas pessoas daqui na nossa cidade. Fui escolhido para ser perseguido por aquele homem assustador. Eu realmente escutei aquele nosso VHS e estou usando ele para me esconder do intruso. Estou sozinho, na verdade. Minha mãe está em um cossino, fazendo o que ela costuma fazer. Querida! Cheguei. Uau, ela já voltou?
Uma personagem diferente do protagonista, chamada Jessie, vai para a floresta em busca de uma loja escondida ou uma casa. Chegando lá, ela configura as câmeras e acende algumas velas para investigar a casa. Acordando à noite, ela escuta o barulho e decide olhar a porta trancada. Bem, esse episódio não, na minha opinião, não faz muita parte da história. Porém, ele demonstra novas criaturas. E como a minha amiga Sofia disse, que novamente invadiu o vídeo, bem, acontece que vamos investigar uma porta que está trancada. Assim que vamos investigar essa porta, o que acontece? Entramos no porão, onde lá encontramos um local empoeirado, barricadas e um monte de tábuas velhas, em que assim que clicarmos nelas, a gente acaba caindo no local e um ser estranho, cheio de olhos e parecendo uma gosma preta, nos sequestra e nos leva para dentro de um quarto, onde temos que sobreviver para poder escapar dali. Bem, é um modo bem complicado e confesso que eu não consegui vencer. O que acontece aqui é que percebemos que existem outras espécimes de metamorfos e que eles parecem emitir uma aura para atrair as pessoas para os locais. E, bem, isso poderia ser uma forma de captura de pessoas, já que, pelo que parece, eles consomem energia, então precisam se alimentar. Nós somos chamados para investigar o porão de um hotel. Chegando lá, pegamos um quarto que é invadido por uma criatura diferente das outras e temos que escapar para sobreviver dele. Oh, meu Deus do céu, que cuti-cuti. Vai pra lá, vai agora. Bem, assim como o episódio passado, essa fase da história não tem muita importância, mas ela demonstra que o universo de Intruso é muito grande. E, bem, aqui somos apresentados a uma nova criatura, o Slinter e o monstro da TV, o intruso da TV, e também temos entre outros. São, no total, 3 monstros que temos nesse minigame. E, bem, nesse episódio, a gente é chamado para investigar um hotel, como minha amiga Esther falou, e acaba dando um pouco errado e temos que sobreviver em um quarto que alugamos. Bem, esse episódio, particularmente, ele não faz muita parte da história. Na verdade, ele acrescenta mais coisas no universo, como novos personagens, já que não é o mesmo protagonista, é uma equipe de pessoas. Seria tipo Scooby-Doo, explorando o local, que é o hotel, e também apresenta novos monstros. É legal que eles querem acrescentar algo a mais ao mundo, expandir o universo de Intruso. Mas essa parte não faz parte da história. Diferente dessa parte aqui, que é o... Somos chamados para trabalhar no metrô para cuidar do local. Chegando lá, vemos que criaturas tomaram o local do nosso novo emprego e temos que se esconder em um alçapão para... Tá bom, tá ficando um pouco chato as pessoas invadindo meu vídeo, mas ok, consegui recuperar. Bem, o que acontece? Assim como minha colega ali disse, basicamente estamos procurando um novo emprego e conseguimos um local, basicamente um escritório, para cuidar de alguns metrôs. Bem, o que acontece é que, como somos especialistas ou já trabalhamos com segurança, acabamos novamente com isso, enquanto cuidamos das câmeras para que ninguém invada o local e roube algum trem. O que ocorre é que 2 criaturas invadem o local, que seriam 2 espécies de metamorfos, mas eles são diferentes. Um tendo a mecânica de que, quando o trem passar por trás da janela, ele vai acabar atacando você, ou seja, entrando na sala e quebrando a janela. O outro, ele vai aparecer pelos cantos com uma máscara assustadora de ser humano, que é um PNG recortado, e vai começar a tentar entrar dentro da sala. Ele também pode quebrar a janela e sair fazendo muito barulho.
Bem, o que acontece aqui é que temos a adição de novas 2 criaturas. E se caso conseguirmos sobreviver, finalmente vamos finalizar o jogo. Minha conclusão é que o universo de Intruso é vasto, ele é gigantesco. E que é feito à base de metamorfos que saem por aí sequestrando e matando pessoas. Bem, é um jogo incrível. E agora vamos acabar finalizando o vídeo. E também temos os créditos. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o like e se inscrevam. Compartilhe o vídeo também para ajudar, porque esse vídeo deu muito trabalho. E tivemos basicamente 10 de GB só para poder terminar esse vídeo. Obrigado e toma aí os créditos na sua cara.